Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade, às discussões em relação ao pensamento de Leon Trotsky e também das suas vertentes, Para quem estiver assistindo esse vídeo no dia 21 do 5, desculpa, na sexta-feira, viu que no período da tarde subiu um vídeo debatendo a respeito do trotskismo e a tendência morenista. E agora, no período da noite, do mesmo dia, eu vou fazer esse debate aqui, para debater o pensamento do Trotsky e do Guilherme Lora, uma figura importante do trotskismo pós-Trotsky, e para isso, trouxe aqui novamente, o Erson, um amigo meu, tal, para a gente trocar essa ideia novamente, o Erson, que é militante do POR, e inclusive ele que viveu com Guilherme Lora. Erson, tudo bem, primeiramente? Tudo bem, Guilherme. Então, Agradeço pela segunda vez o seu convite. Certo. Erson, então, conforme a gente combinou aqui antes da entrevista, eu queria que você começasse, explicando para a gente qual é a importância, de a gente resgatar o pensamento do trotskismo nesse período de crise que nós estamos vivendo. Certo. Antes de fazer a primeira colocação geral sobre esse ponto, eu gostaria, se você me permitir, fazer uma homenagem inicial ao Guilherme Lora, que faleceu no dia 17 de maio de 2009. Portanto, faz 12 anos sua morte. E nós, todos os anos, publicamos materiais, fazemos debates, dada a importância do trabalho do Lora. Então, quero inicialmente falar para os seus espectadores, colocar para os seus espectadores a importância do reconhecimento que o POR do Brasil tem com relação ao trabalho do Guilherme Lora. Na parte de discussão da Guilherme Lora, eu volto a recolocar a nossa homenagem. Sim, inclusive, apesar das diferenças que eu tenho com o POR, ainda que eu acho que o POR traz importantes contribuições, assim como os outros aqui para o canal, eu deixo minha mensagem, Guilherme Lora presente. Então, vamos começar. Então, acho que a gente vai dar continuidade, né? Sim. Veja, Guilherme, com a decomposição e estilhaçamento da Quarta Internacional na década de 50 e de 60, parece que a Quarta Internacional teria perdido a sua vigência, uma vez que ela não pôde se implantar como se implantaram as demais internacionais. Tanto a primeira, a segunda e principalmente a terceira internacional, que de fato constituiu o Partido Mundial da Revolução Socialista. A revisão que houve no interior da direção da quarta, depois da morte de Trotsky em 1940, você vê algumas décadas depois, uma posição no interior da direção decidiu que o stalinismo poderia ser um instrumento da revolução. Então havia uma revisão na caracterização de Trotsky de que o stalinismo é uma corrente contra-revolucionária e restauracionista. Isto criou uma crise na Quarta Internacional e, consequentemente, uma divisão e depois se estilhaçou em muitos grupos.
Então, parece que, por isso que a pergunta que você faz é sobre a retomada do trotskismo. Mas, na realidade, o trotskismo nada mais é do que a continuidade dos 4 primeiros congressos da Internacional Comunista, dirigida por Lenin e por Trotsky. O fato de a Quarta Internacional, nas condições de retrocesso no Estado operário russo, na deformação profunda do Partido Bolchevique, e, finalmente, a própria liquidação da Terceira Internacional, isso mais tarde, foi em 1943, não é? Essas dificuldades todas estavam previstas por Trotsky, dado que a Quarta Internacional nascia em um momento de guerra onde ela não tinha os partidos revolucionários penetrados no proletariado. Então, a Quarta Internacional ela nasceu mais como um programa, que é o programa de transição. Esse programa foi exatamente a conservação das conquistas do internacionalismo proletário, que havia sido jogado fora pelo stalinismo, não é? Com sua política do socialismo de só país. Depois, com a política de colaboração pacífica com o imperialismo. Então, se tem uma falsa impressão, uma falsa ideia, de que é preciso retomar o trotskismo. A questão não é retomar o trotskismo. O trotskismo não precisa ser retomado porque ele está sintetizado em toda a luta de Trotsky contra a stalinização, contra a restauração capitalista, né, e está, veja, consubstanciado no programa de transição. O que é preciso ser feito, a tarefa que precisa ser feita, é reconstruir a Quarta Internacional que se desintegrou. Essa é a tarefa. Não é de recuperar o trotskismo. O trotskismo nunca se perdeu, porque, diferentemente das outras internacionais, né, a revisão que houve, que foi a revisão liderada por Michel Pablo, que ficou famosamente chamado de pablismo, né? Essa revisão ela não desmoronou o programa, ela não liquidou o programa da Quarta Internacional. O que, então, nós temos como tarefa é reconstruir o Partido Mundial da Revolução Socialista, reconstruindo a Quarta Internacional. E entendemos por onde vai passar essa reconstrução. Construindo os partidos verdadeiramente marxistas, leninistas, trotskistas nos países. Aqui no Brasil estamos procurando cumprir essa tarefa. Sim, Erson, você falou de construir, né, os partidos leninistas, trotskistas, revolucionários, né, aqui no Brasil, né? Mas antes da gente começar, o que se percebe é uma enorme divergência entre esses partidos, até porque se tivesse um acordo em comum, né, eu acreditaria que os partidos estariam juntos, não estaria um monte de partidos em um monte de lugares, né? A pergunta que eu faço, primeiramente, né, é a respeito disso, né, e eu queria que por que dessas diferenças? Eu queria que você entrasse um pouco mais, né, nesse trotskismo pós-Trotsky, né, para a gente poder chegar no Guilherme Loura. Sim. Você parte de uma constatação que o estilhaçamento do chamado movimento trotskista em várias correntes, né? E vemos que uma determinada corrente acaba gerando outras cisões e assim vai se multiplicando o número de correntes. É uma quantidade enorme, né, de correntes que se reivindicam do trotskismo. Então, a questão é por que se passa dessa maneira. Sempre procurar a raiz do problema. Eu demonstrei que no começo da minha exposição, eu demonstrei que houve uma revisão no interior da Quarta Internacional. A direção existente,
apesar do fracionamento e inclusive de uma crítica, por exemplo, da OCI francesa, uma ruptura com o Michel Pablo, essa cisão, que poderia ser uma cisão que mantivesse em pé a Quarta Internacional, não foi capaz de revelar a própria raiz do revisionismo dentro da Quarta Internacional. De onde vem esse revisionismo de Pablo? Vem exatamente do fato de que as seções da Quarta Internacional não haviam se transformado em partidos-programa. Não basta reivindicar o programa de transição, é preciso aplicá-lo nas condições concretas de cada país. Nós estamos obrigados a construir, a formular o programa da revolução nas particularidades do nosso país. Essa, inclusive, é uma das grandes lições, uma das grandes teses de Guilherme Loura. Então, esse é o primeiro aspecto, que essa Quarta Internacional, que se desintegrou, não tinha partidos, de fato, penetrados no proletariado de seus países. Em consequência desse fato, as inúmeras correntes que se formaram levaram essa herança negativa, nefasta, e não se colocaram por construir os partidos baseados na elaboração do programa do seu país, que implica um conhecimento das leis históricas, não só gerais, mas as leis particulares, o desenvolvimento particular, melhor dizendo, das condições daquele país determinado. Então, há uma negativa das correntes em construir como um partido que tenha um programa claro, preciso. E aí vem o outro argumento. Houve uma renúncia, às vezes de maneira mais clara, às vezes de maneira mais oculta, da estratégia revolucionária. A estratégia revolucionária é exatamente a ditadura do proletariado. Sem a estratégia do proletariado, não se tem o fundamento básico da revolução proletária de nossa época. Então, houve uma renúncia enorme de todas as correntes em ter clara a luta estratégica da revolução e ditadura do proletariado. Por isso que as correntes que se reivindicam do centrismo, elas têm mais do trotskismo, tem mais de centrismo do que de marxismo. Não é? Então, se pulverizou inúmeras correntes no campo do centrismo. E quando se penetra no campo do centrismo, a única possibilidade que ocorre é que haja uma recuperação de uma parcela que seja capaz de fazer autocrítica, de entender esse processo de estilhaçamento da Quarta Internacional e a forma que assumiu o centrismo, ou as formas que assumiram os centrismos. Então, essa que é, me parece, a questão que dificulta, chegou ao ponto de que dificulta uma convergência entre essas correntes. Sim. E agora, chegando no Guilherme Loura, pergunta bem básica. Quem foi Guilherme Loura? Bom, o Guilherme Loura foi um dirigente que conseguiu com que o Partido Operário Revolucionário da Bolívia, que foi fundado em 1935, a partir de 1946, o Loura vai se destacar como um dirigente, como um lutador pelo partido, e vai se vincular ao operariado mineiro. Ele participava do comitê do POR de La Paz, e de lá, devido a uma perseguição brutal, ele teve que entrar na clandestinidade e se dirigiu às minas. E no trabalho com os mineiros,
ele vai se fortalecendo e vai se forjando como um jovem marxista, né? Um fato que é reconhecido por todas as correntes foi o de Loura ter se dedicado no trabalho com os mineiros a chegar ao ponto de se aprovar um documento da Federação Mineira, que são as chamadas teses de Placaio, que são as teses de 1946, e que são teses muito conhecidas pelo fato de os mineiros assumirem, não formalmente a tese, mas passarem a defendê-la abertamente, né? E essas teses, as teses de Placaio, estabeleciam a estratégia do governo operário camponês e do método da ação direta, do método da revolução proletária. Então, Loura vai se forjar aí nesse caldeirão a partir de 1946. Depois, Loura também vai ser um destacado dirigente na Assembleia Popular de 1971. Ele vai ocupar um lugar de primeiro plano, né, na defesa da Assembleia Popular como um órgão de poder do proletariado, né, um órgão necessário para unir a classe operária e os camponeses para a tomada do poder. Então, ele teve essa importância nesses dois momentos cruciais. Em 1952, na Revolução de 52, o POR da Bolívia, o Loura já vinha desenvolvendo as teses, né, do trotskismo na Bolívia. Em 1952, foi importante a luta contra o nacionalismo burguês, que acabou, né, a Revolução acabou entregando, né, o governo de Paz Tensoro, que foi um governo nacionalista. Então, veja que Loura vai ter uma longa trajetória de vida, não é? Na construção do POR. E, por último, nos escritos, os enormes escritos de Loura, Loura tem obras completas de Guilherme Loura, tem mais de 60 volumes, né? Por exemplo, este daqui, ó, é um dos volumes, os 50, né? O número 50 do volume da obra de Loura, são 500 páginas cada um. Então, veja, é uma obra imensa, né? Onde o Loura se dedicou a compreender as particularidades da Bolívia nas condições mundiais do capitalismo, de acordo com as leis gerais do capitalismo. Por isso que ele vai elaborar as teses da Revolução Proletária na Bolívia, quer dizer, um país atrasado. Que a pergunta era como que um país tão atrasado como a Bolívia era possível uma revolução proletária? Não seria uma revolução democrático-burguesa, mas seria uma revolução proletária. Revolução proletária que teria que cumprir as tarefas democrático-burguesas que a burguesia não mais conseguiria cumprir, como, por exemplo, a independência nacional, né, a revolução agrária. São duas tarefas importantes, né, e que inclui, inclusive, o problema democrático das nacionalidades índias. Então, tem todo um caminho particular de elaboração do programa que o Loura vai fazendo, quer dizer, ele vai se dedicando, ele vai se destacando como militante do POR, né, nesse processo de elaboração do programa e da teoria. E nesse sentido, o POR, o Loura, ele vai ser um destacado dirigente na América Latina, que, infelizmente, as correntes centristas ocultam, não é, e evitam, né, que a obra do Loura seja, de fato, difundida e conhecida entre a militância. Então, é mais ou menos, em geral, seria essa, vou dizer assim, uma síntese sobre como eu vejo Guilherme Loura. E qual que foi, né, o papel, né, a influência que o Loura teve na Revolução da Bolívia? Como? Qual que foi a importância e qual que foi a influência, né, o peso que o Loura teve na Revolução da Bolívia? De 52, você está falando? Porque aí depende de que momento você está falando, tá certo? Então, veja, na Revolução de 52, o POR tinha um vínculo com os camponeses e tinha um vínculo com o proletariado.
não é? E a luta dele no interior da Revolução foi para que a COB conseguisse manter a sua independência de classe, uma vez que a COB tinha surgido como um organismo de poder do proletariado. É uma central que era praticamente um soviet. É distinto das centrais que nós conhecemos aqui, como as centrais no Brasil, que nasce da burocracia, né? A COB foi uma criação do processo revolucionário, né? E tendo o proletariado mineiro como o seu, vamos dizer assim, o seu guia, né? Então, o POR ele lutou em 52 para separar a classe operária do nacionalismo burguês. Quer dizer, a influência do MNR, o Partido Nacionalista Revolucionário, que era o Partido Nacionalista, né? Ele teve capacidade de exercer influência sobre as massas em luta. E o problema estava como separar o proletariado para que do nacionalismo, não é? E ser capaz de estabelecer uma aliança com os camponeses que estavam em luta armada no campo. E o POR chegou a participar dessas lutas armadas dos camponeses no campo. Então, esse problema da independência de classe do proletariado foi o ponto fundamental da intervenção do POR. Né? Dessa experiência, se comprovou a tese do marxismo, do trotskismo, do leninismo, né? De que o nacionalismo burguês era impotente para realizar as tarefas democráticas, como essa que eu acabei de citar, que é a independência nacional, a revolução agrária, né? e a solução dos problemas das nacionalidades índias. Né? Então, veja que o POR ele se formou nesse caldeirão, na luta pela independência da classe operária e em combate ao nacionalismo, procurando desmascarar o nacionalismo e superar as ilusões democráticas que as massas tinham ainda no nacionalismo. E não pode se esquecer que o nacionalismo acabou tendo essa força porque uma fração da COB, que era dirigida por Juan Letin, esse Letin, né, ele levou uma política de conversão de classe com o governo que acabou se apropriando da Revolução. Então, a luta para que a COB não se submetesse ao governo, não fizesse parte do governo burguês, mas que continuasse como órgão do poder e mantivesse a luta pela Revolução, esse foi o papel principal do POR nesse momento, da Revolução de 52, especificamente. Sim. E posteriormente disso? Bom, posteriormente, a crise que vai se estabelecer no governo nacionalista, nesse processo, né, vai desaguar na criação da Assembleia Popular em 1971. Né? Essa Assembleia Popular, ela reunia praticamente quase todas as correntes de esquerda, inclusive nacionalista, a não ser, veja, os pablistas, que eu havia falado aqui inicialmente, né, que eram os revisionistas da Quarta Internacional, que tinham se enfileirado por trás do foquismo. Né? Vocês se lembram que Guevara estava tendo uma influência na América Latina e imagina também na Bolívia. Mas esse movimento da Assembleia Popular era o caminho por onde se poderia a classe operária chegar ao poder. Né? Então, o POR da Bolívia travou a luta baseado na experiência de 52, né, de como evitar que as forças que estavam na Assembleia Popular, né, levassem a uma participação e uma colaboração com o governo burguês. Né? Então, esse foi um grande legado, né, que o POR tem na Bolívia e que vale como experiência para todas as correntes trotskistas da América Latina. Considerando que você não tem na América Latina nenhuma corrente que protagonizou um feito como esse, né?
como o da Assembleia Popular de 1971. Sim, e o Erson, né? Eu queria que você fizesse agora uma diferenciação entre o pensamento do Loura, né, com o pensamento, né, de outros setores trotskistas, como o pablismo, também cito aqui também o morenismo, né? Qual que é a diferença, assim, exata? A essência da diferença está em que essas correntes, você tem o, você tem o pablismo, você tem o lambertismo, não é? Também você deixou de falar, né? Dos lambertistas, que é o trabalho que tá no jornal, que está no PT, né? Que é o jornal Trabalho, são lambertistas, né? Os morenistas. Vocês sabem que os morenistas se estilhaçaram em várias correntes, não é? São inúmeras correntes que saíram dos morenistas. A diferença fundamental é que elas abandonaram a estratégia da revolução proletária. Elas abandonaram a tarefa de construir o programa nos seus países. A partir daí, criou vamos dizer assim, essa separação entre essas correntes e o polo da Bolívia. Agora, todas essas correntes têm algo em comum. Fizeram do polo um inimigo. Todos se unem para atacar o polo. Que isso mostra que existe uma aliança do centrismo, né, na hora de atacar as posições do polo. Principalmente em relação a 52, que você perguntou, não é? E que se criou a lenda de que o POR traiu a Revolução porque não defendeu todo o poder a COB. Não é? Essa tese, que é uma tese que não se comprova, basta estudar os escritos do Loura, pegar os documentos da época, vai se verificar, vai se observar que o POR não estava na direção das massas a ponto de, como fizeram os bolcheviques, né, de conseguir levar as massas ao poder do Estado. O que o POR fez foi baseado no caráter de duplo poder da COB, lutar por sua independência para preparar o caminho da revolução. Essa foi a posição do POR. Não é? No entanto, as correntes tomam isso. Todas falam a mesma coisa. Você pode ver. Você fala, qual é a crítica que você tem ao POR? É 52. Parece um carimbo. Não é? Então, a diferença ela é exatamente na questão da estratégia programática. E isso você sabe que a estratégia do programa determina a tática. Aí vai se verificar como as correntes centristas tendem, né, à tática do legalismo, a tática do parlamentarismo, a tática das frentes eleitorais, né, substituindo, né, o trabalho organizativo no seio do proletariado e o método da ação direta que é próprio dos explorados. Então, aí tem aí que está o precipício existente entre o POR e não em relação a cada uma das correntes, mas em relação ao conjunto das correntes. Isso que tem que se observar. Não é que o POR se opõe ao morenismo, se opõe ao pablismo. Não, ele se opõe ao conjunto, porque essas variações de correntes, cada uma com sua nomenclatura, nada mais é do que são expressões do campo do centrismo. Então, a diferença entre o centrismo, aí está o campo do centrismo, e o campo da política proletária revolucionária do POR da Bolívia. Erson, você falou uma coisa muito interessante, agora eu fiquei com uma dúvida, né? Você falou que o POR não era a direção do processo da Bolívia, né? Na Revolução, até o entendimento, né? No começo da Revolução, o Partido Bolchevique também não era, né, partido dirigente da Revolução, né? Precisou, né, o Trotsky, o Lenin, através dos soviets, conseguir uma grande maioria para cumprir um papel de dirigente, né? A pergunta que eu faço agora me veio essa dúvida, né? Por que né, o POR, né, não conseguiu, né, dirigir esse processo? Né? O que faltou? Bom, você está fazendo uma comparação, né?
entre a Revolução Russa, o bolchevismo, e o que se passou na Bolívia, né? Essa comparação tem que ser cuidadosa, né? Não se pode ter uma comparação mecânica desses dois fenômenos, né? Você não pode se esquecer que o bolchevismo, na Revolução de 1905, que foi uma revolução, não é, que tinha um caráter democrático, burguês da revolução, o bolchevismo não pode se destacar como uma direção, embora ele tivesse tido uma influência importante, não é? Em 1905. Agora, veja que em fevereiro de 1917, numa situação de guerra, portanto, de uma crise profunda, não é? As massas vão constituir soviets por todo o país. Quer dizer, aquela forma soviética de 1905, que era embrionária, ela vai assumir uma extensão de grande magnitude em fevereiro de 1917. Então, como o bolchevismo tinha, sob a direção de Lenin, tinha uma linha de transformar os soviets em instrumento de poder para tomar o poder, em oposição à linha dos mencheviques, que era fazer dos soviets um instrumento de conciliação de classe com o governo democrático burguês, né? Isto potenciou o bolchevismo. Agora, como comparar isso na Bolívia, nesse quadro histórico? Não dá para a gente comparar para dizer, olha, lá o bolchevismo saiu vitorioso porque agiu corretamente. Não, ele saiu vitorioso porque agiu corretamente. Mas não quer dizer que o POR não tenha agido corretamente na Revolução de 52. Se você estudar as explicações do Loura, e aí ele tem longos trabalhos, tem um livro específico sobre 52, que as correntes não analisam, não estudam, não fazem uma crítica sistemática de todo esse período. Não faz, simplesmente pegam uma frase, não defendeu todo o poder ao Soviet, e como não defendeu todo o poder ao Soviet, ele traiu a Revolução. Isso é um esquematismo, não é? Que chega a beirar a difamação do POR. É preciso analisar qual é a luta que o POR teve contra o Letin, não é? Que, aliás, foi um militante que esteve próximo do próprio POR, não é? Como ele lutou no interior da COB para evitar que ela se tornasse um organismo de governo burguês. Essa tem uma luta enorme aí. Agora, outra coisa é que a correlação de força não permitiu ao POR, né, fazer com que essa política levasse o proletariado à tomada do poder. E tem mais uma coisa que o Loura explica, né, que tanto os operários, mas principalmente os camponeses, confundia o nacionalismo com o POR. Acreditava-se que era a mesma força. Então, essa separação entre o nacionalismo era um processo que devia se desenvolver. Não é? Essa separação ela vai se dar com a Assembleia Popular de 71. Mas veja, a Assembleia Popular de 71 também não saiu vitoriosa, ela foi derrotada por um golpe militar de Banzer, um golpe fascista de Banzer. E por que foi derrotada? Porque o POR errou na sua política lá? Não, porque a correlação de força não permitiu que o POR fosse essa direção para tomar o poder. Essa é a explicação. Não é? É lamentável que as correntes obscureçam, né, as explicações do POR e não entram no mérito. Porque quando você tem uma crítica, você tem que entrar no mérito. Você tem que entrar no mérito e ir na raiz da causa. Onde está a causa? Se você não vai na raiz, você não descobre. Por exemplo, como é que um partido que levou a classe operária a aprovar as teses de Pulacaio, como é que um partido que participou do Bloco Mineiro nas eleições, né, e Loura foi um parlamentar do Bloco Mineiro, depois foi cassado pela reação,
como é que ele podia, em 52, de repente, negar todo o processo que ele estava fazendo? Ué, se alguém tem uma explicação, deve ir estudar a fundo as obras completas do Loura, antes de espalhar. Eu vejo, às vezes, eu converso com militante, qualquer militante dos morenistas, né, as variantes dos morenistas, o próprio MRT, qualquer coisa, mas 52 o pau traiu. É um carimbo, parece que um carimbo, assim, como se fosse o fim. Olha, o Loura fala uma coisa que é histórica. Uma corrente, quando trai, ela está fadada à morte. Sabe por que o stalinismo morreu? Por causa da traição. Sabe por que a social-democracia morreu? Por causa da traição. Né? Um partido que trai está liquidado para a classe operária. Agora, o Port da Bolívia não está liquidado, pelo contrário. Ele é a única força do proletariado na Bolívia, porque não tem outra corrente. E todas as correntes que tentaram penetrar lá, todas essas que criticam o Port, baseado nessa lenda, nunca conseguiram criar raízes na Bolívia. O que é que explica isso? O que explica é a fortaleza do programa do Port. E o programa não é um documento. O programa é a expressão de uma experiência ou de muitas experiências da luta de classe nacional e da luta de classe mundial e internacional. Isso é o programa, com a sua estratégia, evidentemente. Eu sabia que esse era um ponto que ia aparecer no nosso debate, né? E você ficou muito diplomático. Não precisa ser diplomático, não. Pode ir lá e falar. Não, eu estou aqui. O meu papel, o meu papel aqui hoje é para te escutar, né? Como eu falei. Você viu que eu já rasguei o verbo, porque eu sei que nessa pergunta tem esse buraco negro, não é? Aí. Não, na verdade, o Erson, né? Uma das propostas do canal é justamente, né? Na verdade, é escutar, né? O que a esquerda, os militantes, né? A intelectualidade, né, de esquerda tem a dizer, né? Não, né, impor, né, as minhas posições, né? Que talvez. Não, isso eu sei, mas para você fazer as perguntas, tem que conhecer. Não, sim, não. Se você não conhecer, você não faz perguntas. Não, não, sim. E, Erson, eu queria que você contasse um pouco agora, né? Como que você falou que você tinha uma relação com o Loura, né? Como que era essa relação? Sim, o Loura ele esteve aqui no Brasil, né? No final dos anos 90 e bem no nascimento do POR. Porque o POR ele vai surgir, veja, de uma dispersão de militantes que vieram no caos operário e que não estavam contentes com a política que o PO acabou implantando, né, no caos operário. Né? Por exemplo, o caos operário ordinariamente tinha como formulação a Conselho de Governo Operário Camponês. Né? Com a influência do PT, ela vai substituir por governo dos trabalhadores. E causa operária vai, inclusive, acabar defendendo, né, voto em Lula por um governo dos trabalhadores, essa consigna. Então, esse agrupamento, né, ele vai ganhar uma certa coesão quando se vincula ao Port da Bolívia e aos camaradas da Argentina, que também era uma cisão de PO, né, e que formou o Port da Argentina. Nesse processo, né, Loura intervém e vai trabalhar para constituir o Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional, nesse período. Então, eu vou conhecer Loura mais profundamente aí. Mas eu conhecia antes de passagem, né? Inclusive eu tive reunião na Bolívia quando ainda havia uma relação entre o PO da Argentina e o POR
da Bolívia, né, que formava a tendência quarta internacional, não é? Eu cheguei aí em reunião onde estava presente Loura, mas à distância, não é? Mas eu conhecia também por suas obras. Você sabe que a perseguição aos trotskistas na Bolívia sempre foi muito violento, né? E aqui, quando houve o golpe na Argentina, também tinha havido uma repressão enorme na Bolívia, e aqui também estavam exilados bolivianos. E através dos exilados bolivianos, eu tive contato com os folhetos do Loura. O Loura, veja, para você ter uma ideia, né? Ele era um militante que fazia essas publicações, tá vendo? Ele pegava a maquininha dele e batia, tá vendo esses textos aqui, ó? Assim, não sei se dá para ver aí. Ele batia esses textos assim, ó, e ele mesmo imprimia, né? E ele mesmo ia com os militantes, né? Olha este material aqui, não é? Essa daqui ele chamava Muela del Diablo, né? E essa daqui também é Muela del Diablo, e havia também o que ele chamava de Comeno. Você vê esse material aqui, ó, chama Como Estudar o Desmoronamento do Stalinismo, Marco Teórico. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui, ele colocava na maquininha dele e punha carbono, não é? Isso aí foi. E fazia, quando ele, Isso aí foi. Isso aí foi digitado pelo próprio Loura? Pelo próprio Loura. Ele batia e isso aqui está em carbono. Sabe quando você põe vários naquela máquina? Você põe vários carbono? Porque o Loura tinha uma rapidez para bater a máquina. Era uma verdadeira metralhadora, né? Se fosse eu, para fazer um texto desse aqui, levava um ano, né? E ele tinha uma habilidade com o traquejo, com a máquina, que era impressionante. Por exemplo, esse texto aqui, ó, né, ele é de 28 de janeiro de 1990. Tá vendo? Olha lá. Então, ele tinha esses materiais. Olha esse daqui, ó. Tá vendo? Dá para ver aí? É Como Construir a Quarta Internacional. Parte desses documentos nós vamos publicar agora num especial que vai sair nessa semana. Terminamos agora um especial sobre os 12 anos da morte do Loura. Não é? Então, ele era esse homem que encontrava meios nas situações mais difíceis do atraso da Bolívia, né, para que as ideias caminhassem, que as ideias fluíssem. Não é? Essas obras completas aqui, eu estava, inclusive, presente quando começou, inclusive, desde o primeiro volume, né? E o Loura me dizia, olha, essa aqui vai ser uma empreitada muito difícil, porque eles tiravam um por mês. Um por mês. Né? Aqui, o POR já estava no estágio mais evoluído do que esse daqui, dessas folhas. Então, Loura era esse militante, né? Muito cuidadoso com as ideias, e era muito cuidadoso na formação dos quadros internacionais. Né? Por exemplo, eu aprendi uma lição, né, que no Comitê de Enlace, o POR não pretendia criar satélites na América Latina. O problema das correntes é criar satélites. Ó. PO tem seus satélites, a LIT tem seus satélites, como é que é a do MRT, do PS, como é que chama a internacional? FT? FT, Frente Fração Trotskista. Fração Trotskista. Todos têm seus satélites. Loura dizia assim, não se constrói uma internacional criando satélites. Ou vocês têm que construir na classe operária, formando o programa, e só assim vocês têm que se levantar como uma seção da Quarta Internacional. Quando você vai construir um partido num país, você já é o embrião de um partido mundial. Isso é internacionalismo. O problema está em como você
como o partido se fortalece num determinado país com a política do internacionalismo, e ela vai se expressar num processo de luta organizativa pela internacional. Foi assim com o bolchevismo, né? O bolchevismo apareceu como a força motriz da Terceira Internacional porque ele foi dirigente da Revolução, né? As ideias têm que se materializar em formas revolucionárias para ele poder se erguer como partido. Então, o Loura era essa convivência que eu tive no Comitê de Enlace, e aqui ele teve só uma vez no Brasil, né? Essas foram algumas das lições, algumas aprendizagens que eu tive com o Loura. Ô, Erson, agora eu tenho uma dúvida, talvez isso possa se transformar numa divergência, né? Essa questão da maneira de como se pensa, né, a internacional. Na verdade, eu vejo que, né, acho que uma das grandes lições que a Quarta Internacional deixou é a construção de partidos no âmbito mundial, né, que isso tem que, de uma maneira ou outra, tem que se dar de uma forma concreta. Isso não cai o risco da gente cair num nacionalismo trotskista? Essa é outra lenda essa é outra lenda que fala que o POR da Bolívia é nacionalista trotskista. Não, camarada. O POR foi isolado, terrivelmente isolado por todas as correntes, combatido por todas as correntes, que depois xingam eles de nacional trotskismo. Não, o problema é que as posições do POR se chocavam com todas as suas correntes e elas isolaram o POR. E esse isolamento foi muito prejudicial tanto para o POR quanto para a reconstrução da Quarta Internacional. Não tem nada de nacional trotskismo. Se você estudar todos os documentos do POR, né, eu vou até enviar esse especial para você, que lá tem os documentos, você vai ver que não tem absolutamente nenhuma formulação nesse sentido. Outra coisa são as condições objetivas. Condições objetivas para reconstruir a Quarta Internacional. Como a Revolução de 52 não triunfou, como a Assembleia Popular sofreu um golpe e foi esmagado, como a Revolução tardou na Bolívia, é claro que o POR da Bolívia ia sofrer um isolamento mais profundo ainda como sofreu. Então, não tem absolutamente nada. A segunda questão aí, sobre a quarta propriamente dita, note que a oposição de esquerda internacional ela era ultraminoritária. O grupo dos quatro que assinaram o documento para fundar a quarta, um chamado da quarta, não eram partidos com raiz na classe operária, em lugar nenhum. Não existiu nenhum partido ali, nenhum partido naquele momento, do Trotsky, que tivesse uma penetração no proletariado. Por exemplo, na França, o Partido dos Trabalhadores Socialistas nos Estados Unidos. Onde é que foi o SWP, que nós chamamos, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores dos Estados Unidos? Foi para o revisionismo. Onde está hoje? Desapareceu como corrente internacional. Onde que está o que tem acontecido com as correntes modernistas? Se subdividido. Então, você vê que tentam imputar ao POR da Bolívia o nacionalismo para justificar suas próprias crises, para justificar sua própria impotência de trabalhar pela reconstrução da Quarta Internacional. Não é? Desenvolva um pouco mais sobre isso. Como? Desenvolver um pouco mais sobre essa ideia que você colocou. Essa ideia? Então veja, por exemplo, o morenismo acreditava que o Partido Revolucionário viria de uma fusão de tendências no movimento operário, no movimento popular, que se juntaria com a corrente que seria trotskista e ia se fundir um partido de massa,
Mas essa ideia não seguia o fundamento de que o partido se forma em torno ao programa. Não é juntar pessoas, gente. Não é? Veja, por exemplo, que o PSTU antigamente chamava Convergência Socialista, lá atrás. Antes era a Liga Operária, a Liga Comunista, e depois vai se formar a Convergência Socialista. A ideia de convergência socialista veio do morenismo. O que é convergência socialista? Convergir todos aqueles que se declaravam socialistas. Ora, mas não são socialistas quem se declara socialista. Não é? Então, há uma luta pela reconstrução da Quarta Internacional, uma luta por aplicar o programa de transição nas particularidades de cada país. Essas correntes negam isso. Olha, há pouco tempo, quando o MRT, que chamava Liga Revolucionária, assim, era o nome Liga original Estratégia, dela, né, aqui. Liga Estratégia Revolucionária. Era a Liga Revolucionária. Joalerc. Isso, quando ela tinha esse nome, uma vez eu li um artigo da corrente, que você participa ou participou, não sei, dessa corrente, que dizia que a consigna de governo operário camponês não se aplica no Brasil, se aplica ao governo operário e popular. Nós fizemos uma resposta a isso, criticamos. Se calaram. Nunca entraram numa discussão se coloca a aliança operária e camponesa ou não no Brasil. Eles transferiram lá da Argentina, que lá se tem o governo operário e popular, ou o governo dos trabalhadores, né? Pior tem a consigna de governo dos trabalhadores, se transferiu para o Brasil como se as condições do campesinato fossem a mesma em outras partes, como se o Brasil já não tivesse o problema do campesinato. Bom, isso é um programa de conhecer a realidade do país e expressar no seu programa. Não é? Então, vejam que é nesse campo que se dá divergência com o POR. O problema é que a discussão não é franca, a discussão não é aberta, não é uma discussão verdadeira para clarear o caminho da reconstrução da Quarta Internacional. Nenhuma corrente dessa quer clarear o caminho para a reconstrução da Quarta Internacional. Não é? O POR vem insistindo, deixe de nos isolar. Né? Assumo que o POR constituiu-se como um pilar de reconstrução da Quarta Internacional. Né? Que outra corrente que se reivindica o trotskista tem a tradição do POR na América Latina? Quem outra tem? Se cita uma só, que tem uma tradição como o POR, que surgiu em 1935. Não é? Que passou por 52, passou por Assembleia Popular, passou pelo trabalho dos mineiros, as teses por Lacaio. Que corrente que tem? Se você me citar uma, aí a gente debate mais claramente. Mas eu não vejo absolutamente nenhuma corrente que tenha cumprido esse percurso. Por isso é muito fácil, é quase uma autodefesa dessas correntes diante do POR. É autodefensiva essa acusação de nacional-trotskismo e a acusação de que em 52 o POR traiu. São duas acusações levianas, não é? E que são de autodefesa. O centrismo tem as suas autodefesas. Não é? E que agora essas autodefesas estão indo para o buraco. Você sabe que cada vez mais está estilhaçando mais o centrismo. Veja a cisão que o PSTU sofreu. Né? Quantos militantes que não romperam e foram lá para o PSOL? Não é? Então, veja a cisão do IPO, a divisão que o IPO teve na Argentina. Não é? E vão existir muitas cisões dessa no seio do centrismo. Por quê? Porque não tem programa. Erson, uma coisa que me chama muito a atenção, né? E eu queria conversar com você, né? Você falou da questão do programa. Eu tenho acordo que é preciso ter um programa revolucionário e tudo mais. Porém, né, eu vejo que é preciso ter táticas de construção do partido, porque simplesmente o programa por si só não adianta, porque senão você fica um grupo minoritário falando do programa, e você fala para mais ninguém. Né? Tipo, eu queria que você falasse um pouco dessas táticas de construção, tipo, deixe de estar no sindicato, deixe
né? Tipo, inclusive, talvez fazer entrismo em partidos como o Trotsky propôs, em algumas situações como a própria França, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas táticas, porque, tipo, além do programa, pelo menos eu queria que você colocasse como que o Loura se colocava perante isso, porque além do programa, o Trotsky, o Lenin, era um cara que fazia muita política, né? Como que o Loura, né, se comportava sobre não, fazer política? Se me permite uma observação da sua pergunta, né? É que a tática é parte do programa. A sua pergunta separou a tática do programa, e é o que o centrismo faz. O centrismo acredita que existe uma tática separada do programa, porque o programa é a estratégia da revolução. O programa não é uma lista de reivindicações. Não são determinadas tarefas conjunturais. Isso não é o programa. O programa é uma exposição das leis históricas e das forças sociais e das classes, da mecânica das classes, que vai levar à revolução proletária. Então, o programa é o programa que tem como fundamento a teoria da Revolução Proletária. Essas correntes não têm o fundamento da Revolução Proletária. Seus programas não têm. Se você pegar o programa do POR, você vai ver que o programa do POR, nosso, e do POR da Bolívia e da Argentina, não é? Ele se esforça por expor o programa da Revolução Proletária. Isso determina a tática. Por exemplo, nós determinamos a tática nessa pandemia. Qual foi a tática do POR nessa pandemia? Lutar contra a passividade e a acumulação de classe da burocracia. O POR ficou sozinho. Tem alguma corrente que ficou com o POR nessa questão? Nenhuma. Agora estão começando a ir às ruas. Mas já estão apresentando o caminho das eleições. Então, veja, aí está claramente uma tática. Vou dar um outro exemplo. As correntes falam fora Bolsonaro, não falam? Fora Bolsonaro. Isso é uma estratégia. Porque tem que dizer que governo que vai colocar no lugar de Bolsonaro. Não falam. O POR fala, Bolsonaro vai cair pela ação da classe operária. E nós lutamos pela estratégia do governo operário camponês. Se você se propõe a derrubar um governo burguês, você tem que ter a estratégia. A tática vai ser a organização das greves, dos movimentos, das ocupações, dos bloqueios. Mas não. A bandeira de fora Bolsonaro tem como pressuposto o impeachment. Por isso que, sob a bandeira do governo fora Bolsonaro, está o PT, está o MRT, está o PSOL, está o PCB, está o PCdoB. Todas as correntes estão sobre essa mesma estratégia. Só uma correção. Então, veja. Para não ser injusto no debate. Eu não faço mais parte do MRT, mas pelo que eu entendo, o MRT não defende o impeachment, né? Por entender porque quem substitui não, defende fora Bolsonaro. Não, eu não falei que ele defende, o impeachment, falei que defende o fora Bolsonaro. Mas eu disse que o fora Bolsonaro tem como conteúdo o impeachment. Tá certo? Foi isso que eu afirmei. Por isso que a bandeira do POR não é fora Bolsonaro, é abaixo Bolsonaro. Para se diferenciar dessa consigna do fora Bolsonaro. Ó, o PSTU fala fora Bolsonaro e Mourão, não é? Mas eles assinaram o documento com as centrais que fala do impeachment. Não fez a mesma coisa o PCO? Mesma coisa o PCO. Não é?
Então, veja, o MRT, ele defende fora Bolsonaro e constituinte, uma constituinte. Eu conheço a política deles. Né? Agora, ele acredita que vai ter uma constituinte democrática soberana tirando fora Bolsonaro. É uma abstração total. Então, a minha crítica é em outro sentido. Né? Eu não estou juntando tendências sobre o mesmo bloco e vou confundir, porque uma das coisas importantes do marxismo é a diferenciação. Né? Assim como o PSTU defende o fora Bolsonaro e ele assinou o documento do impeachment, eu não confundo o PSTU com o PT, que também defende o fora Bolsonaro e defende. Eu não confundo. Embora eles estejam sob a mesma estratégia no momento. Eles podem se diferenciar na tática. Está vendo? Então, a tática e a estratégia são parte do programa. Qual é a essência da tática do marxismo? É o método da ação direta. Essa é a tática. Essa tática subordina outras formas, como, por exemplo, a luta parlamentar, a luta eleitoral. Elas estão todas subordinadas à tática da ação direta. Isso consta no programa. Então, procurei fazer uma observação na sua... Então, não é verdade que o POR não tem uma tática que seja uma tática, porque a outra lenda é que é sectário. Não é isso? Nós somos acusados, por exemplo, agora nós somos acusados de ser negacionista. É ridículo, não é? Pelo jornal do Cogiola. É ridículo. Não é? Porque nós dizíamos que a classe operária não pode abrir mão de suas necessidades e da sua defesa por qualquer outra política. A política de isolamento social é uma política ditada pela burguesia, não é ditada pela classe operária. Tá? Então, veja, há muita confusão nesse terreno para se fazer certas críticas improcedentes ao POR da Bolívia e em extensão ao POR do Brasil. Então vamos prosseguir a nossa conversa, Erson. Eu queria que você colocasse agora, né, assim, que legado que o Loura deixou no combate ao stalinismo, né? E qual que é a importância, né, de se tomar, né, de retomar esse combate hoje, né, para poder defender o legado do marxismo? Esse legado, na própria Bolívia, as teses do trotskismo liquidaram o stalinismo internamente. O Partido Comunista da Bolívia é um partido praticamente irrelevante na política da classe operária e na política nacional. Não é? Então, o POR, com a sua luta, com as suas explicações, com suas fundamentações, né, levou a que a classe operária fizesse a experiência definitiva com o Partido Comunista da Bolívia e juntamente com o nacionalismo burguês. Então, o nacionalismo burguês e o stalinismo na América Latina estão ligados, não é? Por uma tese de que é possível reformar o capitalismo, que é possível uma revolução democrática que leve à independência nacional, né, à libertação dos camponeses. Essa tese equivocada ou completamente antimarxista do stalinismo, ela foi derrotada na prática na Bolívia. Né? Então, acho que esse é um legado importante para que a gente tenha, do ponto de vista prático, a luta contra o stalinismo. O segundo ponto importante, né, é que o POR, ao desenvolver as suas formulações do internacionalismo, ao se colocar no quadro da Quarta Internacional, ele aproveitou ou potencializou as formulações de Trotsky contra a burocratização do Estado soviético e a destruição do Partido Bolchevique.
Os escritos de Loura sobre o internacionalismo e sobre como reconstruir a Quarta Internacional, ele se assenta na tese de que o stalinismo, ele historicamente foi sendo liquidado com as próprias contradições do capitalismo. Não é? E que o grande problema é que o trotskismo não conseguiu se transformar em partidos vinculados à classe operária e penetrados na classe operária em vários países, porque isso é fundamental para erguer uma internacional. Não é? Você imaginar que vai ter uma internacional desvinculada da classe, dos partidos de pequena burguesia, de partidos que têm penetração em estudantes, em setores da classe média, mas não tem penetração na classe operária, não se organiza uma internacional. Veja que a história da primeira internacional, da segunda e da terceira foi toda uma história de desvincular-se à classe operária. A própria traição da social-democracia alemã só foi possível porque ela estava penetrada na classe operária. A social-democracia alemã era profundamente penetrada na classe operária. Por isso que ela pôde trair. Não é? Se ela não tivesse penetrado na classe operária, não ia trair. Então, ela liquidou a Segunda Internacional estando penetrada na classe operária. Por isso é um revisionismo, o revisionismo do marxismo. Então, os partidos superestruturais, mais ligados à pequena burguesia e sem um programa claramente definido, não tem como impulsionar a reconstrução da Quarta Internacional, que é o fator definitivo, né, do acerto de conta com o stalinismo. Então, esse é o legado do Trotsky na luta contra o stalinismo, de Loura contra o stalinismo. Certo. Ô, Erson, você falou, né, que o stalinismo, né, hoje está morto, né? Se você fala, historicamente está morto. Historicamente está morto. Mas o que eu percebo hoje, né, que alguns setores, principalmente da juventude, né, começa a simpatizar com as ideias do stalinismo, né? Começa a ver o stalinismo como, sei lá, né? Como tipo, o cara que prendia e mandava fuzilar setores à direita, né? E assim, será mesmo que se você vê uma possibilidade do stalinismo ressurgir, principalmente aqui no Brasil, ou não, né? Deixa eu explicar porque para não haja confusão. Historicamente, ele está morto. Por quê? Porque foi comprovado que é uma corrente contra-revolucionária inserido no próprio Estado operário, que é o que se chama de termidor. Não é? Essa função do stalinismo como corrente que abriu caminho para a restauração capitalista, liquidou. A tese do socialismo só país, que é a possibilidade de construir o socialismo só país, historicamente está liquidada. Já foi demonstrado aqui essa impossibilidade. Já havia sido demonstrado, teoricamente, por Marx, não é? Pelo internacionalismo proletário, já havia sido demonstrado por Lenin, já havia sido demonstrado, mas o que se realizou na prática, com o stalinismo na ex-União Soviética, né, foi que a tese do socialismo nacional, né, não tinha vigência. Ela ia levar à restauração. Nesse sentido, ele está historicamente esgotado. Não é? Não há possibilidade de uma corrente stalinista ser vigorosa com a tese do socialismo só país, com a tese de correlação de classes, etc, etc. O segundo ponto que é importante foi a experiência na América Latina, no Chile. A aliança que o Partido Comunista fez com o Partido Socialista para chamado governo popular, né, realizou a tese da possibilidade de um governo de correlação de classe realizar uma transformação num país atrasado.
Essa politização de classe no Chile foi responsável pela classe, por bloquear a chegada do proletariado no poder. Então, também tem essa experiência concreta com o stalinismo. As correntes hoje que vêm do Partido Comunista, que vêm do stalinismo, procuram ocultar o seu stalinismo. A gente tem, por exemplo, uma corrente como a Nova Democracia Socialista, que procura ser stalinista plena, não é? E as outras tendências todas fogem. Né? O próprio Partido Comunista Brasileiro disse que fez uma mudança, uma revisão, não é? Mas é claro que não foi ao fundo, né, das raízes do stalinismo, né, que é uma corrente nacional. O stalinismo é uma corrente nacional, não internacionalista. Então, nesse sentido, o stalinismo historicamente está esgotado. Agora, isso significa que ele não vai arrebanhar, que ele não vai ganhar certos setores em determinada circunstância? Não, não significa isso. Politicamente, ele pode ter alguns êxitos nesse sentido, não é? Mas são êxitos fugazes, são êxitos momentâneos. E esses êxitos ocorrem, sabe por quê? Porque o centrismo, que se confunde com o trotskismo, permite. Por exemplo, na Bolívia, não tem como o stalinismo se levantar. Lá ele está historicamente, politicamente e organizativamente liquidado na Bolívia. Sabe por quê? Por causa que lá tem o POR. Né? Se levantarmos um POR poderoso no Brasil, está acabado o stalinismo. Então, essa desintegração da Quarta Internacional foi extremamente indulgente, ou favorável ao stalinismo. Não é? Então, veja, tem que ter uma explicação assim, porque senão você pega os fenômenos pela aparência, não é? E não, porque viu que a juventude, eu vi a juventude do PCB crescer, etc., mas não tem futuro. Certo. Ô, Erso, agora para finalizar o nosso papo, né? Eu queria perguntar sobre uma coisa chamada independência de classe, né? Hoje, no Brasil, né, acho que é importante a gente fazer essa discussão em torno, né, de questões concretas. Né? Hoje, no Brasil, se discute muito uma possível eleição de Lula. Né? E se discute muito uma possível, né, uma saída por cima, né, saída da burguesia, da classe dominante por cima, a crise, né, que está sendo o bolsonarismo e o governo Bolsonaro. Qual que é a importância, dada essa circunstância, de resgatarmos a independência de classe, que foi algo que o próprio Trotsky tanto defendeu? Bem, eu não falaria a palavra resgatar a independência de classe, porque no Brasil a classe operária nunca teve independência. A independência da classe operária depende do seu partido. Se não tem o seu partido como dirigente, quando eu falo o programa, eu me vejo que você falou programa, certo? Só fala sua programa, né? Demonstra uma incompreensão. Não percebe a importância desse programa. Porque essa é a questão central. Nós não temos um programa, um partido montado no programa e penetrado na classe operária. Não é só o programa. É o programa penetrado no seio da classe operária. Não é? Então, a classe operária nunca teve independência. Passou pela história dos anarquistas, passou pela história do Partido Comunista, passou depois pela história dos foquistas na década de 70, dos estilhaçamentos todos, e passou pela história do PT. Não é isso? E passou pela história do PT. Então, você vê que o proletariado do Brasil nunca alcançou essa independência de classe do ponto de vista do seu programa. Na Bolívia é o contrário. Na Bolívia, os mineiros, etc., avançaram na sua independência de classe com as teses de Lacaio, com a organização do POR. Agora,
Veja que a independência de classe também se perde, né? Porque se o partido não consegue avançar na revolução, seja por que motivo for, a classe operária acaba seguindo este ou aquele partido da burguesia, em determinadas circunstâncias. Então, a independência de classe depende exatamente disso que você falou, programa a programa. Quer dizer, depende da estratégia da Revolução Proletária e da política concreta que é determinada pela estratégia. A estratégia determina a política. Eu acabei de explicar a bandeira do Fora Bolsonaro, que é a relação entre a tática e a estratégia, né? Mostrando exatamente que as correntes que não têm o programa se vincula à estratégia do Fora Bolsonaro sem dizer que governo vai ter. Que governo eles querem? Ó, é tirar o Bolsonaro por que caminho? Nada disso é explicado. Por quê? Porque não tem programa, portanto, não é guiado pela estratégia, a sua política acaba sendo arrastada atrás das divisões da burguesia e da pressão da burguesia. A bandeira do Fora Bolsonaro está vinculada à bandeira do impeachment. É inevitável que tenha esse vínculo. Não é? Então, as eleições, o caminho que está sendo colocado agora, vem em função, veja, de uma série de traições que a burocracia sindical realizou nesse último período. Veja, a traição ao fechamento da Ford, fechamento da LG. A traição aos operários quando em março de 2020 suspenderam o Dia Nacional de Luta para se recolher em torno da chamado isolamento social. Olha lá. Veja, a greve geral contra a reforma trabalhista de Bolsonaro, de Temer, não é? Foi jogada fora, não teve continuidade, não teve nada. Então, há uma série de traições, né, que agora o governo Bolsonaro está afundando em crise e eles têm que achar uma solução burguesa para Bolsonaro. E a solução que vai ter não vai ser uma solução proletária revolucionária, é uma solução burguesa. Então, todos estão se movimentando em função das eleições. E o centrismo vai atrás, como ala esquerda desse movimento. O Paulo está dizendo não se trata de canalizar o movimento que vai surgindo aqui agora, está ressurgindo o movimento, não se trata de canalizar, tem que combater a canalização para o processo eleitoral. Qual é o caminho? Organizar a luta pelos empregos, pelos salários, porque esse é o caminho para pôr em pé a classe operária, que está sendo golpeada pela crise da pandemia e pela crise econômica. Então, essas necessidades básicas é que servirão de base, servirão de alavanca para o movimento. Isso é o que o Porto está vendo. Por isso que nós rechaçamos esse curso do legalismo e do eleitoralismo que está sendo montado para evitar um levante dos operários e dos trabalhadores. Essa é a visão do Porto. Aí está a luta pela independência de classe. Sim. Erson, meu amigo, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, né? Essa foi uma discussão importante, né? Como eu já falei aqui outras vezes, né? Apesar de algumas divergências que nós temos, né? Eu acho que para o canal vocês trazem bastante contribuições importantes, né? Assim como outros setores também trazem, né? E assim, né, através dessas contribuições, a gente vai discutindo e chegando, né, uma síntese, né, que seja, né, seja um programa, né, por uma estratégia revolucionária dos trabalhadores. Então, quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, né? Para poder fazer essa discussão do Trotsky, das vertentes trotskistas, e passo para as considerações finais. Guilherme, eu quero deixar registrado nessa entrevista, né, a bandeira
do momento nosso, que é Vida Eterna ao camarada Loura. Loura dedicou sua vida integral, deixando qualquer interesses mesquinhos da vida de lado e se dedicou inteiramente à classe operária. A sua obra é extraordinária. É monumental a obra do trotskismo na América Latina. Não existe nenhum escritor, nenhuma direção de partido que tenha levantado um pilar tão elevado da teoria marxista e em defesa dos fundamentos da Quarta Internacional. O Loura fez isso. Mas nós, inclusive, estamos estudando, né, essas origens do marxismo na América Latina e estamos constatando, passo a passo, né, como que o pó na Bolívia vai ser esse semeeiro, né, do marxismo na América Latina. Porque o que se tinha de marxismo se confundia com o stalinismo. O stalinismo controlou boa parte da história do século XX, né, a partir de 1920, pelo menos, não é? Dominou no campo das ideias. Eram os campos das ideias do stalinismo. Essas ideias afundaram. Não é? Então, no lugar dessas ideias que se afundavam do stalinismo, foi se erguendo um pilar do marxismo, leninismo, trotskismo na Bolívia. E o POR da Bolívia, e sob a direção de Guilherme Loura, tem essa virtude e essa contribuição. É por isso que nós falamos vida eterna ao camarada Loura, que é vida eterna a sua obra. Enquanto existir capitalismo, a obra do Loura na América Latina vai ser um guia. E não vamos reconstruir a Quarta Internacional fora desse pilar. Eu tenho a absoluta certeza disso que eu estou te afirmando. Obrigado, então. Certo, maravilha. Então, Erson, mais uma vez agradecendo você por aceitar o convite. Quero também agradecer você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, de tudo um pouco. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal está produzindo, né? Acompanhe essa discussão sobre o trotskismo, que vai continuar eu chamando outros entrevistados, né? Para a gente, né? Diria resgatar, mas tipo, né? Retomar essa tradição do trotskismo, né? Entender ela de uma maneira profunda, né? Então acompanhe essa discussão, curta esse vídeo, outros vídeos que o canal produziu, né? Curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, compartilhe nas redes sociais esse e outros vídeos que o canal fez e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, fique atento à nossa programação e até a próxima. Fui!